Dos bens do município. São bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, lhe pertençam. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. A aquisição de bem imóvel por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. A alienação do bem imóvel dependerá de avaliação prévia, licitação na forma estabelecida no Decreto Federal número 2.300, de 21 de novembro de 1986, e autorização legislativa pelo voto de 2/3 da Câmara. É vedado alienar bem imóvel não edificado, salvo os casos de implementação de programa de habitação popular e bem imóvel edificado ou não utilizado pela população em atividade de lazer, esporte e cultura, o qual somente poderá ser utilizado para outros fins se o interesse público o justificar. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros, de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação e outra destinação de interesse coletivo, resultantes de obra pública, bem como de áreas resultantes de modificação de alinhamento, dispensa licitação. O Executivo poderá, mediante cláusula de inalienabilidade temporária e outras condições, conceder lote de terreno desmembrado de imóvel pertencente ao município a pessoas comprovadamente carentes, em áreas previamente especificadas, mediante autorização legislativa, pelo voto da maioria dos membros da Câmara. O Executivo poderá, mediante autorização legislativa pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, alienar bens públicos não edificados para a implantação de atividades da pequeno e microempresa e de serviços de utilidade pública ou para auferir recursos destinados especificamente a pagamento de desapropriações de interesse público. O município, preferencialmente a venda ou a doação de seus imóveis, outorgará concessão de direito real de uso. Os bens imóveis públicos edificados de valor histórico, arquitetônico ou artístico somente poderão ser utilizados para finalidades culturais. Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, zelados e tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo, as terras públicas e a documentação dos servidores públicos. Os imóveis não edificados de propriedade do município deverão ser murados ou cercados e identificados com placas indicativas da propriedade municipal. Os veículos de propriedade do município serão identificados apenas com o brasão do município e a correspondente numeração, ficando vedada a utilização de logomarcas ou outros sinais. Os veículos utilizados no transporte escolar deverão constar ainda a faixa escolar e o limite máximo de velocidade. O uso de bens municipais por terceiros será concedido, permitido ou autorizado, conforme o caso e quando houver interesse público devidamente justificado. A concessão e a permissão de uso de bens públicos sujeitam-se à licitação. A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será outorgada em portaria para atividade ou uso específico e transitório, pelo prazo máximo de 90 dias. Salvo para formar canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao da duração da obra. Os bens municipais móveis e imóveis poderão ser utilizados para veicular publicidade comercial de particulares na forma da lei. É vedado, sobre as penas da lei, afixar cartazes e faixas ou outras quaisquer formas de propaganda política em edificações públicas, troncos de árvore,
de logradouros públicos e postes de rede de rede elétrica e telefonia. É vedado ao poder público edificar, descaracterizar ou abrir vias públicas em praças urbanizadas, parques, reservas ecológicas e espaços tombados do município, ressalvadas as construções estritamente necessárias à preservação e ao aperfeiçoamento das mencionadas áreas ou relevantes motivos de interesse urbanístico do município, em projeto aprovado pela Câmara. Da competência do município. Da competência privativa. Compete ao município prover a tudo quanto seja de interesse local da comunidade, com vistas ao pleno desenvolvimento de suas funções sociais e à garantia do bem-estar geral. Compete ao município emendar esta lei, manter relações com a União, os Estados, Federados, o Distrito Federal e os demais municípios. Dispor sobre a organização administrativa e a execução dos serviços locais. Firmar acordo, convênio, ajuste e instrumentos congêneres. Difundir a consciência dos direitos individuais e sociais. Proteger o meio ambiente. Instituir, decretar e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas rendas sem prejuízo da obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, principalmente em zona urbana. Estabelecer as servidões necessárias aos seus serviços. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Usar de propriedade particular em caso de iminente perigo ou calamidade públicos, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Dispor sobre o traçado e demais condições de implantação dos bens públicos de uso comum. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. Fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos referidos no inciso anterior. Cassar a licença ao estabelecimento em que se tornar prejudicial à saúde, à higiene e ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do mesmo. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem ruir. Regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Regulamentar e fiscalizar, na área de sua competência, os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. Conceder, permitir, autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, fixando as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de carga e de descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem nas vias públicas municipais. Tornar obrigatório a utilização de estação rodoviária. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Dispor sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Dispor sobre os serviços funerários e cemitérios. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Fiscalizar, no âmbito de sua competência, nos locais de vendas, o peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal.
dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade principal de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Promover os seguintes serviços, entre outros: mercados, feiras e matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos estritamente municipais, iluminação pública, água e esgoto, limpeza urbana. Dispor sobre a guarda municipal. Estabelecer o regime jurídico, os quadros e planos de previdência e assistência social de seus servidores públicos. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio autorizado pela Câmara para gestão sobre planejamentos de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Participar, autorizado por lei municipal, da criação de entidade intermunicipal para a realização de obra, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Da competência comum. É competência do município, comum à União e ao Estado, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da promoção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover propagandas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem como objetivos fundamentais identificar os interesses da comunidade, dispor normativamente sobre eles, acompanhar e fiscalizar as ações do Executivo e desenvolver e difundir na comunidade a prática cotidiana da democracia. Da Câmara Municipal. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. A Câmara é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Fixa em 15 o número de vereadores da Câmara Municipal de Pouso Alegre. O número de vereadores aumentará à razão de 2 para cada 30.000 novos habitantes, observado o limite estabelecido no artigo 29, 4º da Constituição Federal. O dado populacional a que se refere o parágrafo 2º será apurado e projetado pelo órgão federal competente. A posse e exercício dos vereadores ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, e no caso destes, tratarem-se de servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, a apresentação de declaração de que não há acumulação ilícita remunerada de cargos públicos, a fim de serem arquivados no serviço de pessoal competente. 1. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, título, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivem sob a dependência econômica do declarante, excluída apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 2. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que
e na data em que os vereadores deixarem o exercício do mandato. Será punido com pena de cassação, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, os que se recusarem a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir as exigências contidas no caput e no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo. A Câmara Municipal instalar-se-á em sessão solene às 18 horas do dia 1º de janeiro de cada legislatura, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os representantes, que designará um de seus pares para secretariar os trabalhos e dará posse ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. No ato da posse, exigidos os diplomas e verificada a autenticidade, o presidente em exercício, em pé, no que será acompanhado por todos os vereadores, proferirá o seguinte compromisso: prometo cumprir o mandato que me foi confiado, sobre a inspiração dos princípios democráticos e o respeito aos valores morais da comunidade. Respeitar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis e trabalhar pelo fortalecimento do município e o bem-estar de sua população. A eleição da mesa se dará por chapa com candidatos ao cargo de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretários, a qual deverá ser inscrita até 1 hora antes da sessão em que ocorrer a eleição. A votação ocorrerá através do voto nominal e aberto, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. O mandato da mesa diretora é de 1 ano, não sendo permitida a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura. A Câmara, observado o disposto nessa lei, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua instalação, organização, funcionamento, polícia e todo e qualquer assunto de sua administração interna. O regimento interno disporá sobre o horário de atendimento à população, sendo obrigatório ao vereador o cumprimento mínimo de 2 turnos semanais de atendimento em seu gabinete, conforme disposição regimental. A Câmara reunir-se-á em caráter ordinário, independentemente de convocação em sua sede, de 1º de fevereiro a 15 de dezembro, no mínimo 1 vez por semana à noite. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da Câmara, pelo prefeito ou a requerimento da maioria dos membros. Na reunião extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre matéria para a qual tenha sido convocada. As reuniões da Câmara poderão ser ainda solenes ou especiais, nos termos do regimento interno. A Câmara e suas comissões funcionarão com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros. O presidente da Câmara ou o seu substituto legal somente votará na eleição da mesa, quando a matéria exigir, para aprovação, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, quando houver empate em qualquer votação no plenário. As reuniões da Câmara serão públicas.